Do barro se faz arte. Esta é uma exposição proveniente de um projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, que trabalha especificamente com o trabalho das artesãs de Juazeiro do Norte, conhecido como as Marias. Entre essas Marias se destaca a Maria de Lourdes Cândido, a matriarca da família Cândido, que tem essa tradição já longeva, de várias décadas, de trabalhar com barro na cidade de Juazeiro, na região do Cariri, propriamente, para podermos dizer. Os temas são peças tridimensionais, feitas para se colocar na parede, que se diferenciam um tanto da escultura, mas também da pintura. É um quadro misto, que podemos pensar nessas duas linguagens. Feitos completamente com barro e posteriormente pintados, eles retratam o universo do Cariri, nas suas temáticas religiosas, da sociabilidade, das festas, da natureza e do imaginário fantástico. É interessante perceber nessas temáticas a relação com outras linguagens artísticas. O que se passa no cordel, como, por exemplo, o Pavão Misterioso, uma história fantástica que é já secular, é também representada nesse quadro tridimensional. Várias outras histórias que também estão no cordel, as histórias do cangaço, da presença de Lampião pela região, ou a figura religiosa do Padre Cícero, são bastante representadas pelas Marias. Esse é um universo que elas traduzem, né, em escultura, nessas telas tridimensionais. Sobre as temáticas especificamente, nós podemos falar do aspecto religioso. Aqui na exposição nós temos esse conjunto de 15 peças que retrata a Via Sacra. A Via Sacra é um tema importantíssimo na xilogravura. Xilogravura é uma outra arte feita da madeira, não do barro, mas que é de grande força na região do Cariri já há mais de um século. É importante perceber essa relação entre uma linguagem e outra, essa comunicação. Como a leitura que as Marias, que a Maria do Socorro, nesse caso especificamente, fez para essas peças. Como ela traduz na tridimensionalidade essas imagens da Via Sacra. As 15 peças contam todo esse sofrimento da paixão de Cristo até a sua ressurreição. São peças muito comuns de estarem colocadas nas igrejas, fazem parte do ritual religioso católico, mas a gente pode perceber especificamente nessas peças uma outra leitura, uma outra representação, o que é muito comum no trabalho dos temas, que é a representação das características locais. As feições das pessoas que estão em cada uma das telas representadas, desses personagens da Via Sacra, da Paixão, elas são muito localizadas, elas são muito regionalizadas. A profusão de cores também é um outro destaque que a gente pode perceber, né? O movimento, a característica da criação de cada corpo, são aspectos importantes para que a gente possa contemplar essas obras. Ainda na temática religiosa, é importante ressaltar das peças que se encontram aqui na exposição, muito da religiosidade local. A gente falava agora dos temas que compõem a Via Sacra, esses 15 quadros, mas a gente tem também representações aqui da Festa do Pau da Bandeira. Festa tradicional na região, acontece em várias cidades, as festas do Pau da Bandeira, mas em destaque a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, que hoje é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. Foi registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e nós temos aqui duas peças, uma nessa tridimensionalidade do tema, que é o quadro que está na parede, mas também uma escultura de mesa, onde aparecem os carregadores do pau. Essa festa centenária que acontece na cidade de Barbalha marca um outro momento que também é presente nas peças que estão aqui expostas, que é o período junino. Período junino muito marcado pela presença das quadrilhas juninas, que nós também conhecemos, estão aqui em 3, 4 telas e também em esculturas, mas todas as outras manifestações culturais da região. Nós vemos a banda cabaçal, onde se destaca, são várias bandas cabaçais na região, mas onde se destaca a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto, também um patrimônio cultural nosso, também mestres da cultura nossos aqui do Ceará.
A gente vê também os reisados que estão presentes nessa festa, embora sejam de outra temporalidade, nesse momento da festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, todas essas manifestações se apresentam ali reunidas. Então a gente já passa a uma relação que mistura aqui o que é o religioso e o que é o social profano, como dizem alguns. Essa festividade das pessoas fora do espaço da igreja, embora sejam motivadas por uma religiosidade que é a fé em Santo Antônio. O Santo Antônio, nesse caso, o Santo Antônio casamenteiro. Também se apresentam nessa temática religiosa outros santos de devoção da região e também da devoção particular das Marias. Nós vemos aqui uma peça das que tem mais destaque na exposição, que é a peça que retrata a figura de São Jorge. São Jorge, naquela imagem que nós tão bem conhecemos, que o imaginário nos criou, que é o São Jorge guerreiro, enfrentando o dragão. É o São Jorge da Lua, que nós vemos tão bem representado. E temos uma peça também no tema da religiosidade, que é uma peça singela. Singela, podemos dizer, pela sua dimensão. É uma peça pequena que devota um andor a Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, que é padroeira da cidade de Juazeiro do Norte. Nossa Senhora das Dores, que é importantíssima na história do Padre Cícero, que é a figura que mais se destaca na região e responsável por muitas coisas, inclusive esse grande trabalho de artesanato. Era ele quem dizia, há mais de um século atrás, que em cada casa deveria ter um altar na sala e no quintal uma oficina. E isso a gente vê realizado aqui. Não é à toa quando as Marias, quando essas mulheres que são domésticas, que são donas de casa, que são mulheres que trabalham também na agricultura, começam a exercer um outro ofício, o ofício de serem artesãs, de serem artistas do barro, particularmente aqui, que compõem essas peças que têm a sua dimensão muitas vezes prática, muitas vezes utilitária, mas, no nosso caso da exposição, a dimensão decorativa, a dimensão de adorno, a dimensão da beleza da arte colocada aqui. Um outro conjunto de peças nos traz uma dimensão da sociabilidade desenvolvida na região. Nós temos diversas famílias, diversos casais presentes, casais na sua relação familiar. Tem uma peça que se destaca muito, que é uma senhora já idosa, uma avó, contando histórias para os netos. Aí a gente vê retratada a prática da oralidade, uma prática muito comum na cidade de Juazeiro, na região do Cariri, que vai desde a leitura dos cordéis, aquele livro de versos rimados, feito para ser lido em conjunto, para ser lido em voz alta e que transmite diversas informações. O cordel já foi, num certo momento, o jornal, a imprensa do sertão. E isso motivou muito essa prática da contação de histórias, de sentar junto para conversar, de sentar junto para ouvir alguma informação, de ouvir os mais velhos. Essa cena está representada aqui como uma prática de sociabilidade familiar. Nós temos também diversas cenas das relações afetivas entre a família, entre os pais, o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Essa relação familiar, ela é muito presente por se manter ainda uma característica de comunidade muito forte na região. Uma outra representação também trazida nessas peças é a representação do sertão, desse sertão sofrido, do sertão da seca, o sertão dos retirantes. Uma imagem que foi criada a partir de uma realidade que é a imagem dos retirantes. Então nós temos em algumas peças os retirantes naquela cena comum de ser vista, onde eles percorrem um caminho em meio à terra árida, em meio aos cactos, fugindo desse espaço de seca, procurando uma vida melhor. Esse conjunto de peças esboçado nessas temáticas da religiosidade, da sociabilidade, das representações afetivas, sociais, festivas da região do Cariri, formam um conjunto dessa exposição. No centro da exposição temos essa peça, uma peça tridimensional de esculturas, não propriamente um tema, ou um tema invertido, se a gente quiser pensar assim, porque ele também está sobre a plataforma, com que se coloca comumente nas paredes, mas é um presépio. A cena do nascimento de Jesus. Essa cena do nascimento, feita pela Dona Maria de Lourdes Cândido, ela preserva a cena original do menino Jesus com Maria, com José,
os reis magos no estábulo, o anjo Gabriel, o Espírito Santo e todos os animais que estavam ali presenciando esse momento do nascimento de Cristo. Mas é interessantíssimo perceber que nessa cena ela incorpora os elementos regionais, os elementos da região. Então, além dos reis magos que vão fazer essa visita, nós temos também a banda cabaçal, nós temos o pastoril, essa festividade própria do Natal, nós temos a figura do Frei Damião, nós temos a figura da Beata Maria de Araújo, nós temos os reisados, nós temos cangaceiros, nós temos o Padre Cícero, nós temos Luiz Gonzaga, Patativa, os violeiros e nós temos o Mandacaru, elencando toda essa cena. É importante perceber a relação que se cria entre esse imaginário, essas imagens maiores, globalizadas, podemos dizer assim, e a relação que se pode fazer com a cultura local. Como esses artistas, essas mulheres, se apropriam de uma imagem mais global e a colocam dentro da sua região, né, fazendo uma perfeita harmonia nessa relação. A exposição do Barro Se Faz Arte é uma realização da Cacto Produções e Eventos, com apoio da Lei Aldir Blanc. Essa exposição permite conhecer, através de 54 obras, o trabalho da mestra Maria de Lourdes Cândido, da sua filha Maria do Socorro e de sua nora Alcilene. São trabalhos em barro, da região do Cariri, que representam a rica cultura desse espaço geográfico.